Olá, gente. Me chamo Ana Clara, sou aluna aqui do site Acrisoveras e hoje estamos aqui para mais um podcast com a nossa ex-gestora, Dona Osileide. Bom dia, Dona Osileide. Bom dia. A senhora poderia contar para nós um pouco da sua trajetória aqui no site Acrisoveras? Sim. Bom dia para todos. Primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite de estar participando desse momento, né, em que a gente pode estar assim, celebrando, né, esse resgate da história dessa instituição de ensino. Dizer que é um prazer estar aqui para dar assim, a minha contribuição, a minha participação nesse podcast que vocês estão realizando tão bem. Então, a minha trajetória aqui na Unidade Escolar Acrisoveras teve início em março de 1988, quando eu iniciei, né, como secretária desta unidade de ensino, que se chamava apenas Unidade Escolar Acrisoveras, e funcionava de primeira a quarta série. Então, eu vim para cá como secretária e permaneci como secretária desta escola durante 11 anos. Né? Fiquei, ou seja, de 88 até 99, eu fiquei até... eu fiquei como secretária, né, da escola. Em 2000, eu fui nomeada como diretora do turno da noite. E depois fui a primeira diretora eleita juntamente com a professora Maria José Meta, né? Inclusive, eu acho que ela está trabalhando aqui, né? E nós fomos, participando por um processo de eleição, fomos as primeiras diretoras eleitas e trabalhamos juntas de 2001 a 2000, aliás, de 2003 a 2005, né? O nosso segundo mandato, porque o primeiro a gente foi nomeada, né? A gente foi indicada. Mas eu tenho, assim, a alegria de ter participado, ter vivenciado aqui durante tanto tempo aqui no Acrisoveras, onde eu pude trabalhar até 2008, ou seja, de 88 a 2008, essa é a linha do tempo que eu vivenciei, né, trabalhei, me qualifiquei aqui dentro do Acrisoveras. Olá, eu me chamo Sara. Conte uma lembrança boa que você tem desta escola. Sara, eu diria para você que são tantas as lembranças boas que eu tenho aqui do Acrisoveras, principalmente por volta do período em que aqui começou a funcionar, de quinta, a ofertar o nível de ensino de quinta a oitava série, que até então eu citei para vocês que quando eu iniciei, em 88, funcionava até a quarta série, né? Sendo que a quinta, oitava série era de responsabilidade de outra instituição. Então, quando foi institucionalizado o nível de ensino de quinta a oitava, foi um período que aumentou o número de alunos na escola. Então, o colégio era assim, um ponto de encontro da comunidade, né? Principalmente dos adolescentes, dos jovens. Então, à noite aqui, era assim, como a escola tornava-se um centro de encontro, né? Pelo número de jovens que se centralizava aqui na escola. Não tinha um outro prédio, né? Todos tinham que vir aqui para o Acrisoveras. Então, já chegava às 6 horas da tarde, todo mundo via. Era uma época que não havia celular, então os encontros, as conversas, os contatos eram na escola. Então, havia, assim, um ambiente muito, muito bom, né, entre os funcionários, os alunos, né, por conta do respeito que havia. Era um tempo, não que hoje isso não aconteça, mas nesse período a gente percebia assim uma admiração, um respeito que os alunos tinham pelos gestores, pelos professores, sabe? E também uma outra coisa que
que me marcou, né, na minha vida profissional, que aqui foi um laboratório, né, de crescimento profissional, foi aqui no Acriso Velho, onde eu aprendi muita coisa. Desde saber ler e escrever, porque foi uma escola onde eu estudei, a minha primeira escola mesmo, né, porque só era ela, não tinha outra. Então, foi um período de aprendizado de muita saudade. E também as amizades que a gente construiu aqui dentro, com os alunos e com os profissionais desta unidade de ensino, né, os professores. Então, foi muito bom. Então, são excelentes lembranças que eu tenho do meu período de trabalho aqui no Acriso Veras. E um dos melhores momentos que eu sinto saudade é quando a gente se reunia no pátio da escola para cantar os hinos. Aí eu achava muito bacana. Eu era secretária quando o diretor não estava, então tinha aquela de tocar a campainha, né, para iniciar as aulas. Então vinha para o pátio tocar a campainha, os alunos vinham todos para o pátio da escola e se organizavam em filas. Aqueles que não vinham, a gente ainda ia atrás também, né? Então, isso aí eu sinto muita saudade, né? Uma coisa que marcou bastante era esse momento cívico que era vivenciado na escola e que era muito bacana. E quando terminava o hino, todo mundo saía em fila, sabe? Era muito... Havia, assim, todo um respeito, toda a organização na escola. Não que isso não aconteça hoje, né? Que a gente sabe que as coisas mudaram, que tudo se renovou, houve toda uma mudança, principalmente agora na era da tecnologia, né? Tanto é que nós estamos aqui transmitindo a nossa conversa para que isso seja registrado, esse momento que a escola vive, né? E com os jovens que não fez parte lá naquele tempo, mas está buscando informação, para que isso possa fazer parte do acervo, né, que vocês tenham assim, conhecimento. Olá, me chamo Lanaira e eu gostaria de perguntar para a senhora quais são os funcionários que marcaram a sua história aqui no Sete Acriso Veras. Então, foram tantos, né, e que marcaram e que fazem parte da minha história, né, todos os funcionários que trabalharam, por exemplo, desde o período que eu ingressei aqui enquanto servidora, né? Porque enquanto aluna eu tenho lembrança das minhas professoras, que é a professora aposentada, Dona Nazaré Brito, né? Que foi minha professora do 4º ano, a professora que foi do 3º ano, a professora Vanilda, e tive também outras professoras que marcaram, né, no meu período de estudo. Enquanto profissional, quando entrei aqui em 88, eu fui convidada a ser secretária desta unidade pela diretora Maria Eunice Pessoa Cabral de Araújo, né, que é também minha tia, por consideração. Então, é uma pessoa que faz parte da minha história, né, da minha vida familiar e também da minha história profissional, porque foi ela quem me fez o primeiro convite a vir trabalhar nessa unidade de ensino como secretária da escola, onde eu fiquei até 99 como secretária. Fui passando de uma gestão para outra. Então, todas as gestoras com que eu trabalhei, que ela foi a primeira, Maria Eunice, depois eu pude trabalhar com a Maria Lúcia Vieira Gomes, né? Também foi um período que a gente trabalhou de 95 até 98, 99, por aí. Então, essas pessoas elas me marcaram bastante, né? A professora Maria do Rosário, que é a Pretinha também, trabalhei como secretária dela, um período bem curto, mas também trabalhei com ela como diretora. E com os professores eu tive também uma experiência maravilhosa com tantos professores que ainda hoje faz parte do quadro, né, que trabalhou comigo na época que eu fui gestora também, né, que em 2000 eu assumi a direção da escola,
no turno da noite, que era ensino fundamental de quinta a oitava e o ensino médio, né? Então, a gente tinha, hoje, a supervisora de ensino, é a Josilene Leocádio, não é isso? Ela trabalhou comigo. Então, é assim, são pessoas que fazem parte da nossa história, que se tornaram amigas, né? E que a gente tem boas recordações dessas nossas experiências vivenciadas, dentre tantos outros professores. A professora Maria José Meta, que a gente estreitou laços de amizade, tanto é que a gente formou uma chapa para sermos diretoras, candidatas, né, para concorrer à eleição, e a gente ganhou e trabalhamos junto. Então, eu era a diretora titular, ela era diretora adjunta. Então, foram tantas professoras que fizeram parte, né, que eu não quero correr o risco de não citar o nome das pessoas que marcaram e que me ajudaram muito no período que eu fui gestora, né? Porque quando a gente é gestora, a gente não faz um trabalho sozinha. Aliás, ninguém faz nada sozinho, né? A gente sempre precisa de alguém para nos auxiliar, independente da posição que nós estejamos ocupando, né? Se quer na sala de aula, na secretaria da escola, na parte da gestão da escola, a gente precisa de pessoas que colaborem com a gente. Então, eu encontrei aqui dentro, desde o início, sempre pessoas que puderam e contribuíram com o meu crescimento profissional. Eu digo que o Acriso Veras, para mim, tem um valor, além do valor histórico, ele tem um valor muito afetivo, assim, que eu guardo com muito carinho, porque, como eu já citei desde o início, foi a primeira escola que eu estudei, né, que eu fiz de primeira a quarta série. Depois saí para fazer de quinta a oitava, porque funcionava, era lá no Sebastião. E depois eu retornei como profissional desta unidade. E isso é muito bom, né? E eu só tenho a agradecer a Deus pelas pessoas que colocou na minha trajetória, né? Durante todo o período que eu estive aqui no Acriso Veras. Olá, me chamo Rayane. Define a escola em uma frase ou palavra. Rayane, eu defino o Acriso Veras como um patrimônio educacional, sabe, de referência na educação do nosso município, pelo seu valor histórico, né, por ser a primeira escola do município e que tem muita história. Muitos dos doutores longaenses que nós temos passado por essa unidade de ensino. Então, para mim, a unidade escolar Acriso Veras, que hoje é denominada de SET, né, que é o Centro Estadual de Tempo Integral, não é isso? Então, a unidade escolar Acriso Veras é, para mim, esse patrimônio educacional, onde agrega valores históricos muito importantes, que se mistura com a história de Alto Longar e com a história da educação do município. Bom, todos nós do SET Acriso Veras agradecemos muito a sua participação, exclusivamente nós meninas, e muito obrigada pelo seu flashback, trazendo memórias e uma boa parte das suas lembranças aqui no nosso SET Acriso Veras. Bem, eu que agradeço, né, por estar aqui participando com vocês desse momento tão importante, especial, porque foi um resgate de memórias, de lembranças que fazem parte, né, da minha trajetória profissional e que eu carrego assim no meu coração e na mente uma lembrança muito boa, porque faz parte da minha história. Foi onde iniciei como profissional e também, bem no início mesmo, onde eu estudei. Então, essa escola eu tenho um carinho profundo pelo Acriso Veras. E também faz parte da minha história e lembranças, e aqui eu lembrei, né, lembro em memória, a duas pessoas que marcaram
o período que eu estive gestora, né, que foi a professora Maria do Rosário da Silva, que é conhecida por todos nós como Rosarinha, era coordenadora pedagógica. Também a professora Elizabeth Mendes, né, dessas pessoas, nosso profundo respeito e lembranças póstumas, porque elas fizeram parte da nossa gestão e contribuíram muito com a história do Acriso Veras. Como também lembrar aquelas professoras que fizeram parte da minha vida aqui dentro do Acriso Veras, que eu não vou citar o nome porque eu posso correr o risco de esquecer alguém, mas foram todas as pessoas que fizeram parte da minha história, tanto como secretária desta unidade de ensino, como gestora. E aqui eu agradeço a professora, hoje diretora, Josiane Sampaio, a professora Lúcia Nascimento, que é coordenadora, não é isso? E a supervisora de ensino, Josilene Leocádio, né, por estar realizando e proporcionando esse momento, né, de resgate da história da unidade escolar Acriso Veras.